Olá, meus amores, boa tarde. O que acharam da tia Geisa hoje? Pois é, hoje nós vamos começar uma aula bem diferente. Vamos viajar nos povos antigos. E aí estou caracterizada para isso. Hoje nós vamos falar de história. Vamos dar início aos povos antigos. Os primeiros povos antigos que nós vamos falar são os mesopotâmicos. Estou vestida a caráter deles. Eram mulheres muito vaidosas, viu? Gostavam muito de joias, gostavam de se embelezar. Então vamos lá. Quem eram os mesopotâmicos? Eram povos que acreditavam em vários deuses. Então, eles tinham uma fé, eles tinham uma harmonia muito grande pelos deuses deles. Então, eles falavam que os deuses, eles tinham um humor que podia mudar de hora em hora. Os deuses podiam hoje estar felizes, bem-humorados ou irritados. Então, o que eles faziam? Eles tinham que respeitar isso dos deuses dele, que eles acreditavam. Era a fé dele. Então, o que eles faziam? Eles levavam a oferenda para os seus deuses, para que eles pudessem se acalmar. Mas hoje eu vou mostrar para vocês. A gente vai falar de alguns, vou mostrar alguns deuses muito importantes dessa idade, que é a Mesopotâmia. Vejam só, vou apresentar para vocês este daqui, ó. É o deus Enki. O nome dele é Enki. Vamos descobrir o que é que ele tanto tinha. Qual era o poder dele? Enki, ele era o deus da sabedoria. Então, quando os mesopotâmicos achavam em dúvida de alguma coisa dele, o que eles faziam? Iam lá para conversar com o seu Deus e pedir a ele sabedoria para poder resolver algumas pendências que existiam. Outro Deus, vamos lá, esse daqui, ó, esse é bastante interessante, é o Deus Elinquim. Vocês têm isso no livro de vocês vão ver mais adiante. Elinquim é um Deus muito importante para eles. Vejam como os deuses são. São um tipo de escrituras. São desenhados em pedras, em madeiras, da maneira que eles achavam melhor. Então, o Enlil, que é esse deus aqui, ele era o deus do destino. Só ele sabia o que podia acontecer com o seu povo. Então, o que faria? Eles iam para lá e faziam a mesma coisa. Quando sentia dificuldade, fazia adoração, levava oferendas para eles. Outro deus. Essa agora é uma deusa. Vamos lá. É a deusa, ó. Tá vendo? A deusa. Essa deusa é uma deusa muito importante, pois ela tinha um grande poder. Vocês vão ver no livro de vocês que tem. Aqui, ó. Ela era a deusa do amor. Gostaram, né? Pois é. Ela representava todo o amor, toda a beleza harmoniosa dos mesopotâmicos. Era muito adorada, viu? E levavam muito oferenda para elas. E um dos últimos, nada mais, nada menos que esse era bastante bravo. Ele, na verdade, ele era um tipo de um deus que era do demônio. Ele era um deus do demônio. É o deus da Babilônia. Ele era representado pelo deus do demônio. Então, quando alguém queria fazer algo de ruim, ou que queria que acontecesse alguma coisa com aquela cidade, ou com o lugar onde a pessoa estava, então eles faziam oferenda a esse tipo de deuses. Agora, tia Geisa, onde é que esses deuses todos, não só tem esse não, viu? Tem mais, vocês vão ver no livro de vocês. Onde é que esses deuses todos moravam? Vou dizer agora a vocês onde moravam. Eles moravam em templos construídos pelos homens. Pois é, olha aqui, ó.
Vou tirar aqui a deusa um pouquinho, vou colocar ela aqui, para vocês entenderem o que era um templo, ó. Aqui é um dos templos. Dentro desses templos vivia um desses deuses. Então, para cada deus deles, era construído um templo. E ali eles levavam as oferendas, eles levavam seitas, objetos para poder adorarem. Quando eles queriam alguma coisa, alguma bênção, como eles diziam, dos seus deuses, eles levavam frutas, animais sacrificados, para poder levar para esse templo. E aqui pedir para que os deuses deles que eles adoravam pudesse retribuir com o que eles estavam pedindo. Eles eram muitos deuses. Então, quando os homens começaram a construir, estão vendo? Aqui é o templo. Esse daqui é desse aqui, ó, do Marduk. Esse templo aqui é de Marduk. Então, ele era muito adorado, porque ele conseguia coisas que os outros deuses não podiam conseguir. Ele era o deus da Babilônia, então ele era o supremo, era o principal dos deuses, era ele, o Marduk. E o que acontece? Vejam só, será que esse templo fica lá assim, sem ninguém? Não, existiam pessoas responsáveis por cada templo dos deuses. Eles eram chamados de sacerdotes, eram os homens, e de sacerdotisas, as mulheres. Então, qual era a função deles dentro do templo? Era poder organizar as preces, organizar as cerimônias que faziam para esses deuses, era pegar as oferendas e colocar nos lugares certos, era manter a limpeza do templo. Então, tudo isso era feito por esses dois, ou pelo sacerdote ou pela sacerdotisa. Deu para entender? Na próxima aula, quando tia Gida for fazer a revisão, na próxima aula, eu vou passar um vídeo que vai estar explicando em forma de gravuras, bem detalhadamente, como eram esses povos. Entenderam? Agora peguem o livro de vocês de história, o livrinho de história, e vamos lá. Abram ele na página 36. Não, desculpa. Na página 38, 39 e a atividade está na página 40. Então, vocês vão entender melhor. Aqui eu estou explicando, ó, os deuses. Estão vendo? Aqui está explicando bem detalhadamente os deuses, qual é a função dele, como é que esse povo da Mesopotâmia fazia. Aqui do lado já vem explicando o que eu acabei de dizer sobre as oferendas, sobre a religião deles, o que eles faziam para poder adorar os seus deuses. E na página de trás tem um restante, ó, do assunto que a tia Geisa explicou. Aqui vem explicando que são mitos, que é um dos nossos assuntos de português. Nós quando formos trabalhar gêneros textuais, nós vamos falar sobre mitos. E vocês vão entender que tem tudo a ver com a história. Mitos, e lá embaixo tem só duas questões, estão vendo? Só tem duas questões, primeiro e segundo quesito. Então, você vai ler, vai lembrar do que tia Geisa explicou, bem por cima, bem resumidamente, e vai responder essas duas atividades. E eu quero, na próxima aula, bem bonitinha essas atividades e bem feitas, tá certo? Então, um beijão pra vocês, que Deus abençoe, tenham um bom final de semana. E daqui a pouco nós vamos ter a nossa live. Beijo! Prepara o material, hein? Tchau!